Colocamos nossas vidas, Pai, diante de Ti, para sermos ministrados pela Tua preciosa palavra. É tão bom, Pai, é tão bom estar neste lugar. É tão bom me unir aos meus irmãos e irmãs e consagrarmos esse tempo a Ti. Que Teu Espírito, Pai, possa trazer clareza ao nosso coração e à nossa mente sobre o tema que vamos estudar. Que nenhum de nós, ó Deus, se sinta ferido, antes quebrantado, tratado por Ti. Que nossos corações, Pai, saiam completamente renovados pelo conhecimento da Tua vontade nesta manhã. E que voltemos aos nossos lares, Pai, e vivamos o restante deste dia refletindo sobre o que nós vivemos aqui nesta manhã, a comunhão do café. Ó Deus, esse momento tão especial de adoração por meio do louvor, de entrega de dízimos, de consagração de problemas, planos e sonhos. E agora, Pai, por meio desse momento de ouvirmos, ó Deus, e refletirmos sobre a Tua palavra, fala conosco em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Samuel, ele abriu o escolão de férias no domingo passado, falando sobre a não possibilidade de virmos a perder a salvação. Essa é a nossa fé, é o que nós cremos, é o que a denominação batista tem como declaração doutrinária, e nós tomamos a posse dessa verdade bíblica, de que quando salvos pelo Senhor Jesus Cristo, jamais viremos perdê-la, não por nossa força, como foi ministrado, mas pela garantia do Deus que nos salvou. Esse estudo desta manhã hoje segue o mesmo raciocínio, mas muito focado e inclinado à santificação. Se a gente pode fazer o que a gente deseja, se nós somos realmente livres para fazer o que pensamos, sem que pelas atitudes tenhamos que prestar contas a Deus ou a alguém, irresponsavelmente viver aquilo que nós queremos viver, decidir segundo o nosso coração propôs. Posso fazer o que eu quiser? Eu sei que de imediato você responderá não. Não foi um não tão expressivo. Eu pensei que vocês iam dar um não de abalar tetos e... Não, a gente não pode fazer o que quiser. A gente sabe disso. Meus filhos não podem fazer o que quiserem em casa. A casa é deles. Eu não posso fazer o que eu quiser em minha casa. A casa é minha. Eu não posso fazer o que eu quiser com a minha vida. A vida não é minha. Ou a vida é minha? É uma resposta que talvez você vai esclarecê-la para si mesmo. Se a vida que você tem é sua ou não te pertence mais. Vivendo um tempo onde as alegrias se foram, onde as bandeiras se recolhem, um tempo em que o hino embargado no coração e na garganta se torna agora colocado a escanteio. Escanteio é uma boa palavra para isso. Escanteamos exatamente o nosso grito de vitória. Vale a pena a gente recordar que em Cristo nós somos muito, muito mais do que vencedores. Que Deus encontre esse coração disposto nessa manhã de reconhecer essa verdade. Martinho Lutero, ele dizia: o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Eu concordo com Martinho Lutero. Quem concorda, levanta a mão. Ok. Eu concordo, mas é um desafio para mim. Quer ler junto essa frase? Os juntos. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será cristão. De que controle Martinho Lutero está falando? De que entrega Martinho Lutero está posicionando? Tem um vídeo que eu vou passar para vocês, ele é legendado, não existe ainda dublado, mas é uma encenação de como devemos entregar o controle da nossa vida a Deus, mas como isso é difícil para nós. Jesus,
I have decided to give you this. Really? Yeah. You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions. So you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one-cheeking it here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem? There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately. Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but, see, You do? you don't know the whole situation, you know? Oh, well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure? Jesus, you don't understand pressure, okay? This isn't working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it. No, I'm not going to take it. You have to give it to me. Okay, here. Kathleen, make a choice. I can't. You just did. É cômico, mas faz a gente refletir de que espiritualmente socorra quando a gente pede para o Senhor se sentar, se assentar no trono do coração da gente. Quando a gente diz para Ele se assentar na cadeira do diretor e então reger como talvez um maestro com a batuta na mão a nossa vida, escrever a nossa história. Mas é muito fácil cantar isso. É muito fácil, às vezes, professar isso com a boca. O difícil, irmãos, é no dia a dia render nossas vontades a Ele, render nossos desejos a Ele. Isso tem a ver com todas as esferas possíveis relacionais. No casamento isso é difícil, permitir que Deus nos controle, nas finanças, nos relacionamentos afetivos, como empregador, como empregado. Mas a grande verdade da fé cristã é que ela não é uma fé de admiradores, de simpatizantes. A fé cristã, a fé bíblica, ela é a fé dos rendidos, dos que se submeteram, dos que lutam contra si mesmos para dar a entrega de suas vontades a Deus. Essa é a fé cristã. A fé cristã, irmãos, não é a da contemplação, a dos mosteiros, quando a gente contempla em si mesmos, mas quando a gente luta contra si mesmos, contra a nossa vontade para rendê-la a Deus. Se tais reflexões forem suficientes nessa manhã e nesse dia, para nos tornar mais submissos a Deus, então teremos ganho o domingo. O domingo terá valido a pena. Mas essa é a grande luta, minha e sua. E será a nossa luta até o último fôlego de vida. Lutaremos, como disse o apóstolo Paulo, em fazer o bem, quando o mal que nos domina quer tomar a frente. Eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse vídeo, e construí a seguinte frase: somos libertos de uma escravidão imposta para nos submetermos voluntariamente ao senhorio de Cristo. Somos libertos de uma escravidão imposta no nascimento, na carne. Todos nós nascemos escravos. Eu assisti novamente o filme 12 anos de escravidão. E esse filme reporta uma perda da liberdade por uma escravidão imposta ao personagem principal do filme, cuja história é baseada em fatos reais, no tempo da escravidão nos Estados Unidos. Nós nascemos debaixo de uma escravidão que não escolhemos, é a escravidão da nossa carne, segundo a Bíblia. A gente é inclinado sempre para fazer o que a gente quer, e então a gente descobre a cruz. A gente
se rende pela fé ao sacrifício de Jesus Cristo, ao amor constrangedor dele. E aí então a gente experimenta voluntariamente uma rendição a uma outra escravidão. Não a escravidão do mal, não a escravidão da carne, mas agora uma escravidão ao senhorio de Cristo. Nós não entendemos muito bem isso. A gente cantou nesta manhã, e é um dos cânticos prediletos meus, ele é exaltado. E aí o Kiko repetiu por algumas vezes, ele é o Senhor. Como se nos fizesse lembrar que o exaltado, ele também domina sobre nossas vidas, não só sobre todos os tronos dessa terra, não só sobre todas as leis da natureza que controlam o universo, mas ele rege também a nossa vida, ele pretende dar direção a cada um de nós. Então, essa é uma verdade que deveria estar muito bem clara para você. Porque eu, depois da minha conversão aos 11 anos de idade, eu continuo com as minhas vontades, eu continuo com as rédeas da minha vida em minhas próprias mãos. E tenho que me lembrar de que todos os dias eu tenho que passar as rédeas da minha vida às mãos do Senhor. Senhor, dirija a minha vida hoje. Assim como talvez um frequentador do AA tenha que se lembrar que a vitória dele é diária. E por isso a sua rendição para não cometer uma entrega a um vício é também diária. Senhor, por hoje, eu entrego minha vida a Ti. No outro dia, Senhor, também por hoje. Talvez essa seja a máxima da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. E aí a expressão do contexto é, livra-nos do mal todos os dias, Pai. Precisamos guardar essa informação para os textos que virão a seguir, que confirmarão que a gente não pode fazer o que a gente quer, que a gente tem filtros para a nossa vontade, e que esses filtros são colocados pelo novo Senhor que adotamos voluntariamente na entrega que lhe fizemos pela fé, a salvação que nos alcançou. E eu tenho então por isso 3 textos. O primeiro é 1 Coríntios capítulo 6, 12 e 13, e vamos estabelecer 3 princípios em 3 textos para nos ajudar a compreender de que forma podemos agir com respeito à nossa própria vontade. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 e 13. A carta de Coríntios, primeira, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja cristã em Corinto, é na verdade, em sua essência, respostas a dúvidas que os nossos irmãos tinham naquela igreja. Eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, 12 e 13. Diz assim: posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando quiser. Eu vou ficar só com 12, vou repetir. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando quiser. O texto por si só poderia nos dar o filtro. Talvez você já tenha percebido o filtro presente nesse texto. Tudo o que eu optar por fazer jamais poderá ter domínio sobre mim. Repita comigo. Tudo o que eu optar por fazer jamais poderá ter domínio sobre mim. Então vale o discernimento prévio de uma ação que você esteja prestes a tomar, de uma decisão que você está prestes a tomar, se é aquilo que você está decidindo para a tua vida, trará domínio sobre você. E irmãos, irmãs, queridos e queridas, não há nada além disso que a Bíblia afronte tanto quanto a perda do teu domínio para Deus.
Só Deus deve dominar a nossa vida. Só Deus deve se assenhorar da nossa história. Nossas vontades tão somente devem ser inclinadas para o querer de Deus. Qualquer outra coisa que roubar tua sobriedade, que roubar o controle da sua vida, creia, afetou diretamente o coração da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito. Por isso que o Filho se move nos desdobramentos do seu ministério na Palestina, sempre dependente do Espírito. Ele é Deus encarnado, ele é o Filho de Deus na terra, mas ele se rende ao Espírito para o deserto, ele se rende ao Espírito para o cumprimento da sua missão. Ele depende do Pai em oração, e vez por outra os apóstolos olham para o lado e só tem os 12, cadê o 13º? O mestre está no monte orando. Ele está carente, dependente de uma bênção do Pai. Essa simetria da dependência do Filho para com o Pai e o Espírito é muito especial para nós, irmãos. Nós precisamos estar debaixo sempre do domínio dele. Tudo o que roubar o domínio de Deus sobre sua vida é negável por ele, é abominável aos olhos dele. E aí eu podia agora passar uma manhã inteira falando para você de tudo que pode nos roubar o domínio. De vez em quando eu e o Kiko brincamos com essas possibilidades, de tentarmos trazer esse filtro para a nossa vida, para o nosso dia a dia comum, desde a Coca-Cola até a televisão. E a gente tem ouvido falar de jejum de Facebook, jejum de novela, jejum de filmes, jejum de tudo que possa, em alguma instância, possuir o domínio da sua vida, cativar você, prender você. Então o que o texto está dizendo é: eu posso fazer todas as coisas. Eu quero ir ao Hop Hari, eu ganhei o presente da igreja. Amém? Vá, pastor, vá para o Hop Hari. Eu quero descer a montanha-russa, mas eu não quero me prender a isso. Eu tenho que viver sempre essa adrenalina. Eu preciso dessa adrenalina para conduzir a igreja. Irmãos, não é isso. Eu gosto de jogar boliche, mas agora então toda semana estou jogando boliche. Estou gastando o meu dinheiro nesse prazer. Não, eu não posso ser dominado pelo boliche. Mas eu amo assistir futebol. Sim, mas eu não posso ser dominado por assistir futebol. Mas eu gosto muito do meu time. Sim, mas você não pode ser dominado porque você torce por um time. Coloque essa projeção em todas as outras esferas da tua vida. Você pode fazer todas as coisas, desde que elas não o prendam. Se elas vierem a te prender, foram rejeitadas por Deus. É fácil, mas é muito complexo. É possível, mas parece muito impossível aos olhos humanos. Pense agora. Eu sei que o teu coração diante dessa proposta está fazendo várias perguntas. Eu também fiz várias perguntas a mim mesmo. Senhor, o que eu tenho feito que tem me prendido e me tornado, Deus, não mais debaixo do teu domínio? Será a pornografia? Será a mentira? O que será que desagrada e afeta o coração de Deus para que eu não receba a sua mão estendida? Vocês sabem que vivemos a era da graça, e eu concordo. Onde abundou o pecado, completem, superabundou a graça. Só que há um dilema. Isaías ainda continua, Isaías 59, ainda continua com a sua verdade disponível para a nossa geração. Os nossos pecados continuam nos separando em comunhão do nosso Deus. Por isso que às vezes, em que eu e você não sentimos a presença dele, temos que fazer uma reflexão. Não conseguimos nos inclinar tanto em prazer para orar. É porque nós precisamos olhar para nós mesmos. Não temos um desejo e um interesse constante de leitura da palavra. É porque precisamos fazer uma verificação da nossa vida. Talvez tenhamos admitido algo que roubou o domínio dele sobre a nossa história, a nossa vida. Mas é fácil cantar. Eu canto isso com muita facilidade. Mas o difícil para o Marcos Davi é acordar amanhã e entregar a direção da sua vida, o seu jeito de falar a Deus, o seu jeito de pensar a Deus, o seu jeito de se relacionar com os outros a Deus. Essa é
é o grande desafio da fé cristã. Tudo o que eu optar por fazer jamais poderá ter domínio sobre mim. Primeiro filtro, aí você pode fazer o que você quiser. Pastor, então se eu conseguir me libertar de qualquer coisa que eu opte para a minha vida, então eu posso fazer? Pode. Se isso não te dominar, o texto está dizendo, se isso não tiver domínio sobre minha vida, sim, você pode fazer. Só que você vai chegar a poucas coisas, irmãos. Eu falei para um irmão da igreja, o irmão Antônio. O Antônio, ele tomava coca todos os dias. Todos os dias. E eu brinquei com ele, irmão Antônio, sabia que eu já fui viciado em Coca-Cola? E ele riu, tomando Coca-Cola. Quase que fez... Eu fui viciado, irmão Antônio, em Coca-Cola. Eu não conseguia ficar um dia. Estava tremedeira, irmão Antônio. Ele ria, irmãos. Ele falou, não acredito. Aí eu peguei na mão dele. Ele é um senhor, assim, de uma doçura muito grande. Quer fazer uma prova, irmão Antônio? Ele disse, quero. Fique uma semana sem tomar. Irmãos. Aí eu brincava com ele na segunda-feira. Ei, irmão Antônio, estou firme. Aí terça, quarta, ele era zelador da igreja. Então a gente se via todos os dias da semana. Lá para quinta-feira ele falou, pastor, eu não resisti, recaí. A gente não para pensar nas pequenas coisas da nossa vida. Irmãos, não permita que nada tenha domínio. Quando alguma coisa que você absorveu para a prática do dia a dia começou a roubar muito a tua atenção, acorde, acenda a luz vermelha, porque é esse o texto de 1 Coríntios 6,12. Posso fazer o que eu quiser, mas não posso permitir que eu seja dominado por nenhuma delas. Tem a ver com o senhorio de Cristo. Segundo texto, ainda em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos de 9 a 13. Segundo filtro, capítulo 8, versículos de 9 a 13, diz assim: tenham cuidado, entretanto, de não usarem sua liberdade a fim de se tornarem pedra de tropeço para os fracos. Vejam, é isto que pode acontecer. Alguém que pensa que está errado comer desse alimento, vê vocês comendo à mesa de um templo de um ídolo, pois vocês sabem que não há nenhum mal nisso. Então, ele terá bastante coragem para também fazer o mesmo. Entretanto, durante todo o tempo ele ainda sentirá que isso está errado. Assim, porque vocês imaginam saber o que é certo, serão responsáveis por causar um grave dano espiritual a um irmão cuja consciência é sensível e por quem Cristo morreu, e pecar contra seu irmão, encorajando-o a fazer algo que ele pensa que está errado, é um pecado contra Cristo. Portanto, se comer carne oferecida a ídolos fizer meu irmão pecar, não comerei mais carne, porque não quero fazer meu irmão tropeçar. Já capturou o segundo filtro? O primeiro é não ser dominado por nada que eu tenha absorvido para a minha vida. O segundo filtro é: tudo que eu optar por fazer jamais poderá fazer o irmão tropeçar. Eu estou encurralando você? Você está se sentindo assim na parede? Eu fui me sentindo assim, irmãos, na parede. Mas que parede boa! É a parede da santificação. É a parede da libertação verdadeira. Bem, posso fazer o que eu quiser, Paulo diz, desde que aquilo que eu estou fazendo não me domine, não estabeleça um vício, que eu consiga estar no controle da situação. Segundo, não posso fazer nada que venha de alguma forma provocar um escândalo em algum irmão meu. Porque nós convivemos aqui nesse exato momento agora, ó. Se você conseguir olhar para o lado, você vai dizer: será que de verdade eu sei ao lado de quem eu estou assentado? Existem irmãos aqui agora que foram libertos do vício do álcool, foram libertos da pornografia, foram libertos de um trauma na infância, foram libertos do vício do fumo, foram libertos. E aí, esses irmãos que ainda estão caminhando para acreditar na graça divina de os manter em pé, ele os observa fazendo aquilo para o qual eles lutaram para serem libertos a vida inteira. E eles acreditam, é isso que o texto está dizendo,
que porque você faz e tendo Cristo na sua vida, também agora com Cristo ele poderá fazer. Então ele vai experimentar o álcool de novo. Ele vai talvez colocar um cigarro na boca de novo. E aí então ele vai cair. E a Bíblia diz que você será responsável pela queda desse irmão. Olha que peso a Bíblia traz para nós. Então o primeiro filtro, eu faço aquele montão de desejos e coisas que estão na minha mente, no meu coração, um caminhão, a se afunilarem para, será que isso tem domínio? Se isso tiver domínio eu não quero, eu recuso. E segundo filtro, será que com isso que eu vou fazer agora, eu vou escandalizar alguém? Ah, mas eu farei em minha casa. Ah, mas eu farei de uma forma particular. Mas eu farei com que ninguém veja. Deixa eu te contar uma história. Eu conheci um pastor, ele já é falecido em Londrina, e ele tomava uma bebida alcoólica escondida dos filhos. No dia da sua morte, o seu filho disse: mamãe, eu sou como o papai. E ela, acreditando que o filho diria: eu sou tão fiel a Deus e temente como o papai. E ele disse: eu sou viciado também em álcool, mamãe. Não há nada que você faça escondido, segundo as Escrituras, que não venha à luz. Não é possível. Salmo 139 diz isso. E eu sei que algumas perguntas no seu coração irão pelo caminho de injustiça. Pastor, isso é uma grande injustiça. Eu só posso fazer aquilo que não me dominará e só posso fazer aquilo que não escandalizará. É, nessa proporção mesmo. Seja bem-vindo à vida cristã. É isso que o texto está dizendo. Eu não preciso forçar a interpretação para você. O contexto é que em Corinto havia um grande templo a uma deusa e que as carnes dos animais oferecidos aos deuses pagãos, aos ídolos daquele templo, eram vendidos nos açougues da cidade. Então agora, aqueles que antes estavam presentes no culto onde os sacrifícios eram oferecidos, eles agora estão convertidos. Eles acreditam que não exista mais nenhum poder sobre aquela carne. Então, eles vão no açougue, compram a carne que não tem poder algum, porque é isso que o texto está dizendo, não há poder. Eu me lembro de São Cosme e Damião. Quantos são desse tempo, irmãos? Dos 40 anos aí que... Agora eu não vejo mais São Cosme e Damião oferecendo balas, mas, irmãos, no meu tempo, na minha rua, a disputa era quem enchia a cama de balas. Eu tinha 4 irmãs, irmãos, cada uma das nossas camas nós lotávamos de doce. Era a Maria mole, grudada no lençol, com pirulito, com bala, irmãos. Aí um dia, aos 12 anos de idade, um amigo me chamou. Vamos lá ver da onde é a fonte de todos esses saquinhos? Aí nós fomos ver. Era um centro de Umbanda enorme, um terreiro de Umbanda. E eles colocavam depois os obreiros daquele terreiro, eles juntaram todos os saquinhos, mas uma enorme pilha. E aí então eles ofereceram às entidades. Depois que eu soube disso, como era boa a ignorância. Depois que eu vi isso, irmãos, eu falei, eu não posso participar mais disso. Porque eu me escandalizei comigo mesmo. Eu não vou fazer mais. E eu me lembro de um amigo meu que havia se convertido também, dizendo, Marcos, você não vai sair para pegar São Cosme? Eu falei, não vou. Eu fui ver como é o negócio. Então eu decidi não fazer. E aí eu dei forças para ele, eu fortaleci a fé dele. Talvez se eu tivesse dito, olha, não há poder nenhum, vamos lá. Talvez ele que participou muitas vezes daquela consagração dos saquinhos de bala, talvez ele caísse na fé. Precisamos pensar nisso. Segundo filtro, tudo que eu optar por fazer jamais poderá ter domínio sobre mim. Segundo filtro, tudo o que eu optar por fazer jamais poderá fazer um irmão tropeçar. E Jesus ele foi enfático quando ele disse: aqueles que fazem um outro tropeçar é melhor amarrar uma pedra de moinho. Pedra de moinho, irmãos, é grandinha, viu? Não é pedrinha de rua, não. E lançar-se no mar. Então, a ideia ali não é que você
vá fazer isso, mas é o mesmo sentimento. Então pense agora, pastor, é verdade. Tem coisas que eu faço que podem fazer alguém cair na fé, mesmo que não haja poder nenhum naquilo, mesmo que aos olhos humanos não haja nada de errado. Então, por amor a esse irmão, por amor, é um amor que limita, por amor ao outro, eu não farei. Eu pastoreei a PIB de Moreira, quero contar mais uma história. Eu pastoreei a PIB de Moreira e tinha um irmão que vinha, coitado, correndo direto do serviço, ele era enfermeiro, então ele vinha todo vestido de branco. E eu me lembro de como ele entrava pela igreja e se assentava nos últimos bancos. E tínhamos uma pessoa naquela igreja que havia se convertido como pai de santo que era, que se vestia de branco. Então a vida dele inteira, para as consultas mediúnicas, para os cultos na religião dele, ele se vestia de branco. Então, prestem atenção na cena. Aquele irmão, todas as vezes que chegava para o culto, o irmão enfermeiro, ele trazia à memória daquele irmão o tempo em que ele viveu no centro de Umbanda. Então um dia ele veio falar comigo: pastor, eu estou muito incomodado, esse irmão que se converteu no terreiro de Umbanda. Estou muito incomodado, pastor, mas eu não sei como resolver isso. Eu falei: diga, irmão. Ele me contou: pastor, eu estou lá sentado, eu estou com meu coração pronto para ouvir o culto, mas pastor, eu vejo o irmão entrando de branco e eu me lembro de toda a minha vida. Pastor, o que eu devo fazer? Eu falei para ele: nós vamos orar. Você vai orar especificamente por isso, para Deus te libertar, irmão. Orei com ele, mas eu procurei o irmão e contei para ele. Eu disse: irmão, eu quero dizer para você que eu valorizo muito o seu esforço. Você vem direto do serviço, né? Venho, pastor. Mas eu preciso te contar uma coisa. Todas as vezes que você vem à igreja, você vem vestido de branco, existe um irmão que se lembra da vida dele. Sabe o irmão? Sei, pastor. Pastor, eu acho que eu posso ajudar. Você acha que você pode ajudar? Eu vou trazer uma roupa na minha mochila. Posso usar o banheiro da igreja para me trocar? Claro que pode. Aí esse irmão foi e se trocava quando chegava na igreja. Resolveu o problema daquele irmão. E até hoje, essa história não me sai da cabeça. Eu estou contando para vocês. Era uma coisa boba. Aquele irmão era legítimo, vinha direto do serviço. Mas por que não? Por que não, pastor? Trocar de roupa, se isso vai fazer bem ao meu irmão? Pensem nisso. Pensem nisso agora. Por que não abrir mão? Terceiro e último texto, terceiro e último filtro. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Diz assim: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem uma outra coisa qualquer, você tem caneta, grife, qualquer, outra coisa qualquer, grife na sua Bíblia, porque cabe tudo aí. Graças a Deus, porque não ficou limitado a bebida ou comida. Paulo diz: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem uma outra coisa qualquer, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Eis que vem o terceiro filtro. Tudo o que optar por fazer deverá sempre glorificar a Deus. Parece aqueles funis enormes que vão em 3 etapas, fechando o gargalo. Tudo que eu fizer, posso fazer tudo desde que aquilo que eu for fazer não me domine. Posso fazer todas as coisas desde que o que eu vou fazer não cause tropeço, escândalo, vergonha no meu irmão. Terceiro, tudo o que eu vier fazer deve servir para glorificar a Deus. E aí a gente não precisa falar muito sobre isso.
O que é glorificar a Deus? Primeiro, é trazer honra, reconhecimento, alegria, contentamento, agradar a Deus. É isso que é glorificar. Glorificar é você colocar levantar a taça. Estou eu falando de novo de Copa. É você colocar a medalha. Essa ideia de você colocar uma coroa em Deus. Isso é glorificar. Senhor, eu vou descer a montanha russa para a tua glória. Do Hop Hari. A Giovana, ela experimentou um sorvete Häagen-Dazs lá na Colômbia. Tadinha, nunca tinha comido comigo. Papai, a partir de hoje, eu falei assim, depois eu te apresento para o Kiko, filha. A partir de hoje, papai, eu quero experimentar mais esse sorvete Häagen-Dazs. Aí eu fiquei pensando na possibilidade de a gente comer um sorvete delicioso para a glória de Deus. Talvez isso beire, num primeiro momento, a um fanatismo. Eu vou andar de bicicleta para a glória de Deus. Eu vou dirigir meu automóvel para a glória de Deus. Eu vou tocar meu contrabaixo para a glória de Deus. Eu vou filmar e tirar fotos para a glória de Deus. É isso mesmo. Não quero ocultar. Eu vou lecionar para a glória de Deus. Eu vou trabalhar na Uniodonto para a glória de Deus. Eu vou pastorear Serginho para a glória de Deus. Rafael, eu vou assistir um filme no cinema para a glória de Deus. Parece que beira o fanatismo, mas é bíblico. Senhor, o que estou fazendo hoje agrada o teu coração? Ou fere o teu coração? Ou o Senhor se envergonha do que eu estou fazendo? Irmãos, eu já fiz muitas coisas que o envergonham. Muitas. E algumas delas têm apenas horas. Nem dias têm. Nem meses têm. E meu coração é sempre da reflexão de que eu posso reverter aquilo que optei por fazer, por não mais fazer, porque eu quero viver para a glória dele. Eu quero viver para agradar o coração dele. Eu quero um Deus feliz comigo. Eu quero um Deus satisfeito com a minha vida. Tem um texto de Noé, em Gênesis, que o texto é: achou graça Noé diante dos olhos de Deus. Sabe o que significa isso? Que Noé fez com a vida deles, ele fez Deus rir. É isso que significa no hebraico. Quando você provoca um riso em alguém de contentamento, quando você dá um riso por uma peraltice do teu filho, você diz assim, que coisa bonita. Essa é a ideia do texto. Eu aprendi com o Júnior, o Vantuir Júnior, mas a gente conhece por Juninho, sobre os fluxogramas. Cadê o fluxograma? Fluxograma da liberdade em Cristo. Júnior, aprendi com você. Atitude. Te domina? Sim. Não faça. Não domina. Passa para o segundo. Escandaliza? Sim. Não faça. Não escandaliza. Passa para o terceiro filtro. Terceiro fluxograma. Glorifica a Deus? Sim, glorifica. Faça. Não glorifica. Volta lá para cima, irmãos. Lembra do fluxograma de informática? Desse jeito. Nós precisamos trabalhar isso aqui na nossa vida. Nós precisamos aplicar isso aqui. Pode ou não pode? Eu posso fazer todas as coisas. Ministério. Eu posso imaginar 1000 coisas. Eu posso ir à praia. Eu posso na piscina. Eu posso jogar boliche, handball, rugby. Eu posso jogar vôlei. Posso fazer viagens à Europa. Posso. Desde que tudo o que eu for fazer não exerça sobre minha vida nenhum domínio. Nada do que eu fizer. Que seja Coca-Cola. Irmãos, eu não acredito de coração agora, como o pastor Marcos Davi. Eu não acredito que o jejum bíblico seja para Facebook ou para carboidratos. Nada disso. Eu particularmente. Para mim o jejum é no âmbito espiritual mesmo. É um momento tão especial quando você diz ao seu corpo: você não é mais importante que a alma. Por isso agora eu abandono você. Você vai deixar de se alimentar para que eu agora busque a Deus e alimente o meu espírito. Para mim isso é o significado do jejum. Mas é bem verdade o que está acontecendo na nossa geração,
de que a gente deve dizer não a algumas coisas que a gente já está acostumado, para tentar perceber como irmão Antônio, se elas têm ou não domínio sobre nós. Vale a pena. Segundo, aquilo que eu vier a fazer, eu quero, na verdade, edificar o meu irmão e nunca escandalizá-lo, mas parece injusto. Vai parecer para você injusto se a coisa é tão normal, por que não fazê-la por amor? E porque Cristo, por amor, foi à cruz, porque eu não posso abrir mão de algo para manter o meu irmão na fé, firme e fortalecido. Terceiro, o que eu vier a fazer, que seja para a glória de Deus.